pra mim, tá claro, e eu já falei isso algumas vezes em episódios anteriores do debate, que a estratégia de Xbox, desde que o Satya Nadella assumiu mais à frente, junto com a Amy Hood, né, que é a CFO, a parte financeira, digamos assim, da Microsoft, o controle da marca Xbox, em detrimento aí do controle do próprio Phil Spencer, da Sarah Bond, que pra mim hoje estão numa posição mais escanteada, mas aí são opiniões, a gente não tem isso necessariamente de maneira factual. Xbox decidiu, não digo abandonar o mercado de consoles, até porque, ao que tudo indica, vai ser lançado futuramente um novo console de Xbox. Mas sem dúvida nenhuma mudar radicalmente a sua estratégia de hardware e de software, principalmente focando mais em software, focando mais em serviços, focando mais em jogos, focando mais nos estúdios que ele adquiriu durante os anos, do que necessariamente em bater de frente com o PlayStation na parte de hardware. E eu acho que os números que a gente está vendo agora saírem, e que são números bem negativos da divisão Xbox como um todo, de certo modo refletem isso, né? Como você mesmo mencionou, né? A marca registrou aí uma queda de 32% na venda de hardware especificamente, mas numa questão total a nível de receita, houve uma queda de receita de 9% do último trimestre. Além disso, da parte da divisão que foca mais nos serviços, ou serviços e software, se eu não me engano, junto com Game Pass, xCloud, também teve queda de 5%. Então, assim, quase que por completo a divisão Xbox falhou nos últimos trimestres com relação às outras divisões que a Microsoft coordena. Só que isso não necessariamente é algo negativo se você enxerga por esse olhar de que, na verdade, o que está acontecendo é que a Microsoft está fazendo uma mudança, está deixando de ser Xbox para virar algo mais parecido com uma Sega, né? Virar uma grande publisher que ainda vai ter alguns hardwares, mas que vai focar muito mais na integração entre o universo dos consoles e do PC para poder escoar o máximo possível os seus jogos para o máximo possível de gente. Tendo esse contexto, eu não sei se está indo tão mal assim. Tanto que, apesar dessa notícia ser uma notícia negativa dos números de Xbox, o próprio Satya Nadella, né, que é o CEO da Microsoft, ele falou bem dos resultados que a Xbox saiu. Beleza, isso é coisa de executivo tem que fazer isso, até quando a empresa tá tipo assim, numa má fase, tem que se falar bem, mas ele destacou principalmente que, segundo ele, houve métricas positivas relacionadas à Xbox com relação à quantidade de pessoas no PC jogando jogos oriundos da plataforma Xbox, né, pelo aplicativo de Xbox, jogos first party de Xbox, e também, segundo ele, um aumento nas horas pagas, né? Ou seja, o aumento do número de jogadores que estão pagando para jogar jogos de Xbox através de serviços que usam a computação em nuvem, como é o caso do próprio xCloud, streaming de jogos do console para o seu computador e coisas desse tipo. Então, se você olhar por esse viés de que Xbox está mudando a sua estratégia, talvez a gente esteja no começo ou no meio dessa transformação. Mas se a gente comparar, assim, os dois universos, o universo de Xbox e o universo de PlayStation, pela ótica antiga do mercado de hardware, né, vender hardware subsidiado para ganhar no software e tal, a Xbox está indo bem mal. O que é que você acha a respeito disso, Edu, assim, dessa estratégia de Xbox atualmente, dos resultados atuais, com relação ao que PlayStation vem entregando também? Primeira coisa que eu queria comentar é que quando eu vejo os números em queda, eu não gosto de pensar necessariamente que isso é ruim, porque depende muito do contexto. Senão a gente começa a ter aquela visão de executivo, que se o número não está subindo, a empresa está mal e é uma crise. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Eu digo isso até em relação, por exemplo, com os meus canais no YouTube. Eu sei que uma queda de views ou uma queda de receita não está associada necessariamente com uma queda da minha imagem ou da minha presença, porque o mercado é bem volátil, a gente tem várias flutuações, vários elementos de sazonalidade que a gente tem que levar em consideração. No caso de Xbox, vem de fechamentos de estúdios recentes, cancelamentos de games, o que obviamente é super negativo. Ao mesmo tempo, a Developer Direct recente foi bem positiva e eu acho que o que foi anunciado e mostrado nessa última Direct de Xbox foi bem positivo e projeta possíveis bons games para a marca. Não só saindo para Xbox, saindo multiplataforma, mas beleza. Então nisso é uma questão da gente ver no longo prazo. Será que a Xbox está mal? Eu acho que em termos de reputação, de percepção de público, tá mal. Mas ao mesmo tempo, a memória das pessoas não é tão boa assim também, né? Porque num momento pode estar super mal, sai um jogo bom, sai outro, a percepção muda, tá tudo bem.
Edu, mas você fez a comparação referente ao teu canal, mas a questão é que você também tem que analisar tendências no caso do Xbox, né? Porque no último quarto, as vendas de hardware tinham caído 29%, né? A gente falou que agora foi 32%. Aí no outro quarto tinha caído 22%. Antes, 6%. Então, uma tendência muito clara, né? Porque você falou, realmente, às vezes não tem correlação quando algo tá caindo um pouco, às vezes é sazonalidade, é o mercado em si, mas eu acho que tem uma correlação direta, sim, de como eles estão administrando a marca deles e que eles não querem vender muito console, né? Não acho que é por acaso, né? Eu sei que esse não foi teu argumento, mas você concorda, né? Que não é por acaso. Ou, Davi, se quiser complementar. Não, eu concordo com o que você falou, principalmente na parte de hardware. Mas eu acho que a parte de software sofreu muito com os fechamentos de estúdio e cancelamento de jogos. Ao mesmo tempo, eles estão nessa transição do tipo, opa, parece que hardware não é tão importante para eles. Parece que eles querem focar mais em software. Eles estão começando muito recentemente a fazer os lançamentos deles saírem para PlayStation 5 no dia 1, com exceção do Forza que não foi anunciado em dia 1. Então eu concordo que o momento não é bom, e eu acho que a percepção de público em relação ao Xbox não é boa, mas eu não acho que a gente pode se pautar unicamente por números, que senão a gente começa a ter aquela visão que a gente tanto critica dos executivos e do mercado, dos investidores, etc.